Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nela habitam. Ouviremos agora a palavra de Deus. A palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, no capítulo 10, versículo 16. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Amém. Pode sentar. O primeiro ensino que nós temos aqui, que Deus me mostrou aqui, é que é nós nos conscientizarmos, né, que mesmo sendo discípulos, obreiros, missionários, nós nunca deixamos de ser cordeiros, ovelhas. Porque nós concordamos que é verdade, que quando nós somos enviados como missionários, a gente pensa que muito forte, está com tudo, e a gente separa, e é normal as pessoas e a igreja separar, né, os discípulos, os missionários, os pastores de ovelhas, porque existe uma separação hierárquica, porque Deus é organizado, mas espiritual nenhuma. E essa palavra, muito maravilhosa, como toda a palavra de Deus, me chamou agora a atenção para isso. Eu lia, mas eu nunca tinha visto isso. Que, apesar de nós sermos missionários, nós sermos obreiros, discípulos, nós nunca deixamos de ser cordeiros. Nunca deixamos de ser ovelhas. Em Lucas 10, 2, 3, a palavra de Deus diz assim: e lhes fez a seguinte advertência. Ora, todo mundo conhece essa passagem, né? Quando Jesus enviou, né? Então é uma passagem que só se usa para missões, missionária. Mas ele lhe fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Só missões, só missões. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Agora, o versículo seguinte nos diz o quê? Ide. Até aí todo mundo fala bem, todo mundo conhece. Ide é o mandar fazer o ide, é fazer o ide. A seara é grande, os trabalhadores são poucos, roga a Deus. Mas na continuação desse versículo, não é em outra palavra não, é na continuação desse aqui. Ele diz assim, ide. E depois do ide, ele diz assim, eis que eu vos envio como cordeiro para o meio de lobos. Isso aqui me chamou a atenção, achei tremendo. Discípulos, né, fortes, preparados, escolhidos, chamados. Jesus diz, eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Eu tenho certeza que vocês estão se admirando como eu, quando Deus chamou a atenção disso aqui. Porque eu nunca tinha prestado atenção, porque a gente sempre pensa naquele forte. Deus disse, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor na seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Ele preparou, ele capacitou, ele chamou. Mas é muito maravilhoso a advertência que ele nos faz aqui. E depois de ter feito tudo, preparado tudo, ele diz, ide, ide. Em seguida ele diz, eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Por um lado, é maravilhoso nós sermos enviados como missionários, como discípulos de Deus, mas nós não podemos esquecer que nós somos ovelhas, cordeiros, e que esse envio não é ainda para Jerusalém celestial, mas esse envio é para o meio de ou entre lobos, e isso quer dizer perigo constante, porque ele não está nos enviando aqui, como ele vai nos enviar
com Jesus para Jerusalém celestial. Não. É para o meio de lobos. Ele diz aqui. Mateus 10:16a, ele confirma. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Porque eu disse que, além de nós sermos, o fato de nós sermos discípulos, o fato de nós sermos missionários, pastores, nós continuamos sendo cordeiro e ovelhas. Eu tinha que mostrar exatamente no versículo do Ide, que é Jesus que diz isso. Ide, eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Mateus 10:16a, eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Então, é muito bom nós nos lembrarmos que nós somos discípulos, que nós somos, mas que quando nós somos enviados exatamente para o meio entre lobos. Então nós temos que nos acautelar. Quando Deus alerta para sermos prudentes como as serpentes, Deus não está se referindo somente aos inimigos do mundo, não. Como todo mundo pensa que nós temos. Deus, está falando principalmente daqueles que vivem entre nós, que eles estão infiltrados entre nós, disfarçados em ovelhas, mas no interior são lobos vorazes e covardemente destruidores. Então nós temos dois inimigos, o externo e o interno. Para mim o mais perigoso é o interno, porque ele se disfarça de ovelha. Quando Jesus disse que vai mandar para o meio de lobos, ele não estava falando do mundo, não. Primeiramente, não. Ele estava falando da igreja, daqueles que estão disfarçados no meio de nós. Mateus 7,15 diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Presta atenção. Olhe a sequência e o contexto. Ele disse que ide, mas estava nos mandando para meio de lobos. Depois ele diz quem são os lobos. É uma sequência bem clara. Ela é indubitável. Não tem o que... Acautelai-vos. É como se ele dissesse: olha, vocês vão fazer missões, eu estou mandando, se você vai ser pastor, você vai ser... Muito bem, ide. Mas presta atenção, eu estou mandando vocês para meio de lobos. E vocês são ovelhas e cordeiros. E vocês vão lidar com profetas, com falsos profetas, que eles vão se apresentar disfarçados de ovelhas, mas por dentro eles são lobos roubadores. Mas que coisa tremenda. Eu digo: meu Deus, como tua palavra é linda, se renova. Porque a gente sabe isso aqui de cor, mas você nunca, se o Espírito de Deus não ilumina, você não consegue alcançar a profundidade, a seriedade do que Deus está falando naquela palavra. Porque você pega só no literal. Ezequiel 22:26 diz assim, 26, 27. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Não tem um bocado de sacerdote fazendo isso, né? Profanam, pegam as coisas de Deus e transformam e dizem que é de Deus. Aí está aí muitos falsos profetas, com o nome de apóstolos e outros bichos mais. Entre o santo e o profano, não fazem diferença. Eles não fazem diferença. Ele senta o santo aqui na igreja, porque tem, e do lado senta o profano, o imoral, a imorar. Se existe isso. Do jeito que ele senta ele aceita o santo, ele aceita o profano. É tanto que esta raça imunda que saiu daqui, embaixo de pecado, está dentro da igreja. Tu se admira se aqui um dia a fulana não esteja no louvor por aí? Tu se admira? Aguarda. Agora tu imagina o que é que não está por trás de uma igreja dessa, onde um demônio daquele
toca no louvor. Mas isso aqui é o que Deus diz, ó, entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o imundo do limpo. Eles não discernem, eles não, outro tipo de diferença, não tem discernimento. Ele aceita o imundo e aceita o limpo. É a realidade hoje. E dos meus sábados esconde os olhos, e assim sou profanado no meio deles. Deus diz que é constantemente profanado nos meios deles. Os seus príncipes no meio dela são como lobos que arrebatam a presa para derramarem o sangue, para destruírem as almas e ganharem lucro desonesto. Meu Deus, que coisa tremenda, rapaz. Antigo Testamento. Para que é? Para destruírem as almas. Olha, e ganharem lucro desonesto. Então não é só para ganhar o lucro desonesto, não. Você viu a seriedade? Ela não tem só, o diabo não tem só a intenção de ter lucro desonesto, não. O lucro desonesto é o prêmio que ele dá ao agente dele para se satisfazer na terra, mas ele quer destruir as almas. Ele não se contenta só em fazer, em profanar, não. Ele tem o objetivo de destruir as almas. É muito mais sério do que a gente imagina. Sofonias 3, 3, 4 diz assim: os seus príncipes são leões rugidores no meio dela, os seus juízes são lobos do cair da noite, que não deixam os ossos para serem roídos no dia seguinte. Os seus profetas são levianos, homens pérfidos. Os seus sacerdotes profanam o santuário e violam a lei. Toda a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, falando aí e mostrando a situação bem clara de como está aí. Agora, o que nos conforta e dá segurança é o fato de sabermos que é o próprio Jesus que chama, e ele envia, e nos garante que aquele que ele, Jesus, chama, ele, Jesus, faz. Conhecemos bem 1 Tessalonicenses 5, 24, fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Então, aqui vem aquela insistência minha, da gente orar, para saber quem é que tem chamado. Porque se você chamar o que não tem chamado, vem no meio aí o lobo disfarçado, vem o falso profeta, vem o falso diácono, vem o falso presbítero, esse é que é o problema. Então, a primeira coisa que nós temos que orar a Deus é dizer: Senhor, quem é aquele que o Senhor tem chamado? Porque se nós escolhermos aquele que Deus chamou, não tem com que nós nos preocuparmos, Deus vai fazer. Agora, pode ser o melhor homem do mundo, se Deus não chamou, ele vai criar problema. Quantas vezes nós não erramos aqui? Quantas vezes eu não botei demônio como presbítero? Depois se demonstrou quem era. Lobo disfarçado em pele de cordeiro. Quem errou? Foi Deus? Não, fomos nós. Nós erramos. Então eu só continuo escolhendo porque está na Bíblia. Eu não posso deixar de ter diácono e presbítero porque Deus diz que tem que ter. Agora nós temos que nos precaver mais e mais, e orar, e clamar, e pedir a Deus para ter misericórdia, porque senão nós erramos de novo, porque eles são muito mais sagazes do que nós. Por isso que Deus manda a gente ser prudente. O que é ser prudente, pastor? É não escolher de qualquer maneira, é escolher embaixo de oração. Isso é ser prudente. Por isso que ele diz: rapaz, seja no bom sentido como a serpente, rapaz. Calcule, pense, ore, analise, não faça de qualquer maneira. Logicamente, quando Deus nos envia, há um propósito neste envio, principalmente que Ele está enviando ovelhas para o meio de lobos. Ele é Deus, então Ele tem um propósito. Para que é? A Bíblia diz que para que o Evangelho seja proclamado, o Evangelho do Reino, porque é através dele que os eleitos são salvos. E ao fazer isso,
alcance aqueles que foram escolhidos pelo Pai, para serem entregues e salvos através do único Redentor e Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então Ele nos manda. Quem é que está dominando as ovelhas e os cordeiros? Os lobos. Olha como tem lógica a palavra. Depois que Deus ilumina, meu Deus, que coisa lógica. Deus nos mandou para proclamar o Evangelho, para salvar a vida. De quem? Dos lobos. Então as ovelhas estão no meio dos lobos. Inevitavelmente nós vamos ter que enfrentar lobos disfarçados. E eles não vão chegar e você dizer assim, me dá a ovelha que Deus mandou buscar. Não. Eles vão lutar, eles vão partir para cima de você. Assim eles têm feito contra Siloé, contra o pastor Humberto. Porque Deus tem arrastado. E quando isso acontece, a nossa fé é edificada e fortalecida. Então outro objetivo do ID, proclamar o Evangelho, para levar a verdade àqueles que Deus escolheu, para ser salvo em Jesus. Quando isso acontece, a nossa fé é fortalecida. E tudo isso para que se cumpra o propósito da nossa criação e existência, a glória de Deus. Porque quando acontece isso, Deus é glorificado. Mais uma razão porque Ele nos envia. Mas nunca nos esqueçamos que é para o meio de lobos. E vamos como cordeiro e ovelhas. Quem foi o primeiro cordeiro que foi por meio de lobos para salvar? O nosso Senhor Jesus. Você viu como é lindo? Ele, cordeiro, veio por meio de lobo, nos salvou. Aí ele nos preparou e disse, vai vocês também. Vá buscar aqueles que Deus escolheu. E leve a verdade. Proclame o Evangelho. Para que eles reconheçam a verdade e sejam salvos. A fé de vocês vai ser edificada. E vocês vão ter razão na vida de vocês, que é a glória de Deus, porque Deus Pai vai ser glorificado quando aqueles que estavam no meio de lobos foram resgatados. Parece assim, que está bem esquematizado por Deus, né? Quando é iluminado, isso chama-se exatamente teologia sistemática, porque quando é de Deus, é um sistema perfeito, que você vai falando e se confirma tudo. Não tem nem nada solto. Tudo se encaixa. Então, o principal é termos a certeza de que Jesus é quem está realmente enviando. Pois quando Ele, Jesus, afirma, eis que eu vos envio, significa que Ele está nos comissionando para que sejamos seus representantes oficiais. Presta atenção na sequência. Então, eu estou indo como Jesus. Eu estou indo como o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, porque Ele me chamou, e Ele me comissionou, e Ele me deu a autoridade dEle, para resgatar ovelhas e cordeiro do meio de lobos. É por isso que Ele diz, isso aqui, eis que eu vos envio. Desse modo, não nós, mas o próprio Jesus estará agindo através de nós. É Ele quem vai adiante de nós e logicamente nos dará toda a proteção necessária. Por isso Ele nos conforta dizendo, não temas, eu sou contigo. Você viu como o ID, ele é bem mais lindo, bem mais profundo? Não é uma coisa só de emoção, é muito sério, rapaz. Você acha que Jesus ia? Agora eu lhe pergunto, Jesus vai comissionar um imundo, um pecador para fazer o ID, como faz com um bando de missionários aí? Imundos, imorais, ladrões, mercenários, aproveitadores. Aí vão ser enviados pelas igrejas. Missionário o quê, rapaz? Isso é para sujar o nome de Jesus. Você viu aqui? Eu vou, como Jesus foi. Eis que vos envio. Ele foi por meio de lobos, Ele nos resgatou com santidade, Ele vai me dar esse poder, eu estando santo, Ele vai e faça a mesma coisa que eu fiz. Ele jamais enviaria alguém imundo para representar Ele. E é exatamente o que nós vemos por aí, os anticristos formando missionários que não têm a menor condição, que não separam o santo do profano, que não discernem o certo do errado, e vão como se Cristo tivesse mandado. Quando você vai como embaixador de Cristo,
Então você representa aquele homem. Você tem que estar como ele está, e não de qualquer maneira. Deuteronômio 31, 18. O Senhor é quem vai adiante de ti, será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Vai para o meio, eis que eu te mando como cordeiros, como ovelhas, para o meio de lobos. Aí Deus disse, mas eu não estou mandando? Eu não estou mandando? Então eu vou cuidar de ti. Não tema não, não te atemorize não. Mas Deus não manda quem não está santificado, Deus não manda quem não está como Ele quer que esteja. Esse é que é o problema. Ora, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorize. Ora, se não fosse dessa forma, o que poderia fazer cordeiros e ovelhas diante de lobos vorazes? Aí vem outro ensino aqui, o cara pensa que está com tudo, pensa que ele é poderoso, porque ele é missionário. Ele é cordeiro e ovelha para o meio de lobo. Então ele não pode nada. Ele por ele mesmo não pode nada. Ele tem que estar respaldado no Senhor. Ele tem que estar realmente comissionado por Deus, não só pelo pastor, pela igreja, mas principalmente por Deus. Aí ele vai ter proteção. Ele chama, ele faz, ele protege. Agora, apesar da certeza dessa proteção inviolável, o Senhor não nos exime de nossa responsabilidade pessoal. Por isso ele nos alerta, olha aqui, ó. Mateus 10, 16b. Sede, portanto, prudentes como as serpentes, simples como as pombas. Ele disse que mandava, ele disse que protegia, ele disse que fazia, mas sabemos que ele não faria isso com quem está imundo, com quem está sujo. Santo, enviado por Deus, todo encaixado, sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Deus usa aqui o exemplo da serpente, porque se trata do mais astuto e sagaz animal que existia, tendo a sua prudência, inclusive, se tornado objeto de provérbios. Gênesis 3:1 diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Deus, para nos chamar a atenção, que é outra coisa que eu dizia, mas Senhor, mas ser prudente como uma serpente, meu Deus, eu sei como uma... Só que a sagacidade que Jesus recomenda aqui, meu irmão, não é a sagacidade maligna da serpente, mas como uma qualidade do espírito, que é a capacidade de perceber a verdadeira realidade do que se passa ao nosso redor. Por exemplo, você poderia, presta atenção, receber o demônio que veio atacar as nossas crianças aqui, certo? Como um bobalhão, quando você devia ter a sagacidade da serpente e dizer, opa, espera aí, o que esta mulher está fazendo aqui? Ela está em pecado, ela não quer conversa com a igreja, ela não quer conversa com o pastor, não quer conversa com a família, não quer conversa conosco, e quer com a minha filha. Epa, espera aí, é essa sagacidade que Deus quer, que você tenha a sagacidade da serpente para o bem, para você enxergar mais do que aparenta. Não é a sagacidade maligna que muitos têm, não. Ou seja, a serpente usa a sagacidade para o mal, e nós devemos usar a sagacidade, essa vivacidade, para o bem. Não devemos ficar como bobalhões no meio de lobos, confiando em tudo e em todos, porque Deus disse que tu ia estar no meio de lobos, rapaz, voraz, disfarçado de crente, disfarçado de profeta. Pastor, como é que eu identifico? Pelo amor de Deus, a vida, como é que está? Está em pecado? Tu ainda tem dúvida, rapaz, que é lobo?
Tu ainda tem dúvida que é lobo? Então não tem jeito, meu irmão. Aí eu fico sem esperança. Porque a pessoa, será que é? Mas é tão boazinha, tão bonitinha, tão singelazinha. Satanás não vai aparecer para você com rabo e tridente não, chifre não, meu irmão. Ele vai aparecer bem bonitinho, bem ajeitadinho, sabe? Com você ter peninha dele. Para você, isso você tem que entender. Você tem que ser prudente como a serpente, porque você está no meio de lobos. Deus manda, seja prudente como a serpente. Agora, se você não identifica um lobo que está identificado por Deus, aí fica difícil, meu irmão. De novo, pastor, quem é o lobo, pastor? Meu irmão, aquele que você tem certeza que está em pecado. Meu irmão, é aquele que não está com você na igreja. Que é isso, pastor? Só porque não está aqui? Não foi eu que disse, não. Foi Jesus que disse assim, quem comigo não ajunta, espalha. Foi Jesus que disse assim, quem comigo não ajunta, espalha. Então aquele que não está comigo ajuntando aqui, está espalhando, meu irmão. Eu falo respaldado na Bíblia. Deixa teu coração velho emocional, teu coração bondoso, teu coração amoroso, que ele só te leva para o laço do Satanás. Seja sagaz e prudente como a serpente, meu irmão. É Jesus que manda isso aqui. Nós devemos agir com circunspecção, examinando, o que é isso? Examinando tudo detalhadamente, colocando tudo como alvo de oração, agindo com prudência, ponderação, critério. Não com coração bondoso e amoroso, não, meu irmão. Todo mundo é bom, todo mundo é bom. O cara está lá sofrendo, por que ele está sofrendo? Pergunte a Deus. Pedi entrando na igreja, o cara estava lá pedindo esmola, dinheiro eu não tenho, mas é o que eu te dei, eu te dou, levante e anda. E por que Pedro não deu dinheiro a ele? O que aquele homem estava precisando? Era de Deus, não era de esmola não. É Deus que manda, sede portanto, tem uma sequência pelo amor de Deus, não é separado. Se lembre que você é ovelha, cordeiro no meio de lobo. Então tu tem que se cuidar, rapaz. Isso é como o rato. Presta atenção nos filmes. O rato está no buraco. O rato tem a prudência da serpente, tu não vai ter, rapaz. Onde o rato sabe que tem um gato em casa, ele sai se balançando todinho, vai para a geladeira? Aí nada, meu irmão, sabe o que ele faz? Ele bota a cabecinha no buraco, olha para um lado, olha para o outro, cheira, para ver se o gato está por lá. Descobre o horário do gato dormir. Descobre o horário que o gato sai para a rua para passear com o dono. O que o rato está fazendo? Prudente como a serpente. Aí mete a cara, meu irmão. É nhaco, comida de gato. É exatamente o que acontece com muitos crentes. Anda de cara para cima. Tudo maravilhoso. Todo mundo é bom para ele, todo mundo. Ai, bichinho, tão bonzinho. Falou Jesus. Jesus te ama. Pai, Senhor, meu irmão. Aí o cara já pensa, pronto, é de Deus. É não, meu irmão. É não. Coloque na prova. Seja prudente como a serpente, meu irmão. É por isso que ele usa esse exemplo da serpente. Agindo com essa sagacidade benigna, nós não seremos enganados pela sagacidade maligna da serpente, que é tão comum nos lobos que estão ao nosso derredor. Deus nos ensina a ser sagazes, astutos, prudentes, benignamente, para que não caiamos na sagacidade maligna da serpente. Esses lobos malditos, eles distorcem as nossas palavras, eles veem maldade em tudo. Eles não só aumentam como inventam. Eles são apegados às coisas do mundo e do poder, e são especialistas na bajulação às autoridades. Só Deus para nos livrar com muita oração. Quantos Deus nos retirou daqui? Cara de Amélia. Quanto eu sofri, sabendo Deus já tendo me revelado. Eu dizia, se eu dizer para a igreja, vão dizer que eu estou doido, pai. Senhor, tenha misericórdia, revele, Senhor.
Porque se eu disser para a igreja que esta cara de Amélia é uma penca de demônio, vão dizer que eu estou doido. E Deus foi tirando e foi mostrando. Tinha um aqui nojento, o maior adulador que eu já vi na minha vida. Bajulador daqueles nojentos. Aí dizia que o Jada era puxa-saco. Quando era ele, o bajulador era ele. Daqueles nojentos, de babá. E quem gosta de baba como eu? Mas o que ele fazia? O Jada. É o Jada. Isso é a característica deles. Então nós devemos usar a sagacidade com sabedoria para fazer a coisa certa, no momento certo, no lugar certo, para a pessoa certa e de maneira certa. Essa é a sequência de quem faz as coisas com prudência. Jesus nos recomenda usar da sagacidade, da prudência para alcançar nossos alvos, sem comprometer a nossa santidade, sem comprometer o nosso futuro, nem o futuro do nosso próximo, e principalmente para a glória de Deus. Se você faz tudo para a glória de Deus, como é que você vai fazer algo com alguém ou andar com alguém que vive para a desonra de Deus? Como é que você conversa com a depravada? Como é que você sabe que está confrontando a Deus, está em pecado aberto e você vai lá e fica do lado? Que comunhão há de santo, do santo com o profano? Que não sabe separar o santo do profano, e você lá do lado? Se Jesus voltar, se você estiver do lado de uma pessoa dessa, você vai para o inferno com ela, meu irmão. Nós temos que ser sagazes, prudentes como a serpente, é Deus que manda. Efésios 5, 15, 16 diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Procure compreender qual é a vontade do Senhor. Você tem que viver prudentemente. Qual é a vontade do Senhor com relação a essa pessoa? Saiba, o que eu falei, ser circunspecto, analisar, colocar diante de Deus, colocar diante da Bíblia. Meu irmão, está contra a Bíblia, saia de perto, por mais que pareça lindo, por mais que pareça inocente, saia de perto, em nome de Jesus, porque é buraco para você, é maldição, é cilada do diabo. Ele não vai se apresentar como lobo, mas como ovelha igual a você. O que Jesus deixa claro é que a sagacidade que ele, Jesus, ordena que usemos, jamais implica em praticar o mal, porque ele manda que sejamos sagazes como as serpentes, mas sem deixar de ser honesto e inocente como as pombas. Por quê? Porque o objetivo de Cristo está lá em Filipenses 2,15, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiro do mundo. Oh, glória a Deus. Obrigado, Senhor, pela perfeição da sequência que o Senhor dá. Porque se perguntar, para quê? Por quê? Está aqui. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. Você tem que ser inculpável. Você não pode estar do lado dele concordando não, rapaz, senão você carrega a culpa dele também. Deus quer que nós sejamos isso. Nessa geração pervertida e corrupta, você tem que estar, sabe como? Você tem que resplandecer como luzeiro no mundo. Você tem que ser luz, não estar do lado. Você tem que focar a luz na cara da escuridão. Taque a palavra, taque a verdade. Que o Senhor te repreenda, demônio, vestido de saia que quer vestir calça.
É isso que tem que ser feito, combater, não aceitar, é isso, porque Deus quer que nós sejamos irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrupta e pervertida, é isso que eles são. Não é por acaso que o Senhor usa a pomba como exemplo referencial, como padrão de comportamento santo, puro, que todo verdadeiro cristão deve ter, mas porque ela é pomba, representa o próprio Espírito Santo de Deus, por isso que ele chamou de pomba. Ele diz, seja simples, honesto, puro, como o Espírito, como a pomba, que representa o Espírito Santo. Mateus 3,16 diz assim, batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba sobre ele. O Espírito de Deus descendo como pomba. Então, quando Deus, tem gente que Deus quer ser uma pomba. Não está falando que você quer ser igual o passarinho, não, meu irmão. Você sai batizado, sai voando, não. Ele está fazendo aí uma analogia. Porque aquela pomba, que é simplesinho, um passarinho, ela representa o Espírito Santo. Então nós temos que ser sagazes como a serpente. E simples como o Espírito Santo. Nós podemos andar com os dois. Por quê? Porque nós temos que usar a nossa sagacidade para o bem. Para o bem, não para o mal. A minha sagacidade, podia usar da violência, né? Como passou na minha cabeça. Deus disse, não faça não. Você tem que agir como o Espírito Santo. Como é que o Espírito Santo age? É com oração, é com simplicidade, é confiando em mim, pois entrega a mim. Não é pela força nem pela violência, é pelo meu Espírito. Então eu combato esses demônios que tentam se aproximar dos nossos filhos, mas eu não toco neles. Que o Senhor os repreenda, que o Senhor os julgue, que o Senhor dê a eles do cálice da sua ira, porque a Deus pertence a vingança. Logicamente, Ele, Jesus, nos lembra que como templos do Espírito Santo, devemos ser santos, porque Ele é santo, sem pecados, imaculados. Por isso que Ele quer que sejamos dessa forma. Lá em Cantares 5,2 diz assim, eu dormia, mas o meu coração velava, eis a voz do meu amado, que está batendo. Abre-me, minha irmã, querida minha, pomba minha, imaculada minha. Imaculada minha. A pomba, como pureza, imaculada, sem mancha, sem pecado. Cantares 6,9, mas uma só é a minha pomba, a minha imaculada. Imaculada, sempre a pomba representando a santidade, representando a pureza, a honestidade, representando o estar sem mácula, sem pecado. Deus, na sua misericórdia e amor, nos ensina, nos exige, mas nos deixa também na Bíblia esse ensino na vida de homens, para que possamos ser imitadores. Ele nos ensina, Ele nos exige, mas Ele nos deixou exemplo, Ele nos deixou referencial. Um dos maiores cristocêntricos de toda a humanidade, o apóstolo Paulo, é um exemplo maravilhoso deixado por Deus, dessa combinação de sagacidade, astúcia da serpente, santidade e inocência do Espírito Santo. Vimos claramente, tanto nas suas epístolas, nas epístolas de Paulo, como no livro de Atos dos Apóstolos, onde Paulo é todas as coisas para todos. Vamos lembrar aqui em 1 Coríntios 9, a partir do versículo 19. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Não vamos fazer exegese disso aqui não, mas é mostrando como ele age com sabedoria. Procedi para com os judeus, como judeu, a fim de ganhar os judeus, para com os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei, ao sem lei, como se eu mesmo o fosse,
não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Ou seja, eu não resisto, mas não dá para fazer, vai ser objeto de outra. Mas Paulo dizendo que vive sem lei, não. Como se fora. É você estar aqui do lado do cara, não trata a estutícia segundo a estutícia, trata a estutícia segundo a estutícia. Você encostou nele, ele está pensando que você que está lhe ganhando, deixa que é você que está ganhando ele. Então você está ali, ele pensando que você está fora da lei como ele. No momento certo, você dá o golpe. Então você fica lá, mas você é cabeça e não cauda. De maneira simplória, é isso que Paulo quer dizer. Ou seja, seja prudente, sagaz, astuto como a serpente. Faça qualquer coisa, não quebre os princípios. Deixa ele caminhando. É tipo assim, você encontra uma pessoa que é católica roxa mesmo. Aí Deus lhe deu ali a oportunidade de você conversar com ela. Aí ela diz assim, com Cristo tudo, sem Maria nada. Aí você vai dizer, eu te repreendo, Satanás. Não, você não está tendo ali a oportunidade de conversar? Vai devagarzinho, aí vai para a Bíblia, tal. O que você está fazendo? Na cabeça dela, você está achando que está concordando. Mas você vai chegar lá. Você não pode acalar. Eu também. Tia Maria também está comigo. Mas tem que ir e ter a oportunidade de mostrar na palavra que não é daquela forma. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Olha aí, qual é o objetivo? Não é agradar o fulano que está aqui, nem não. Eu fui sagaz no meio dos lobos, fui driblando eles aqui e tal. Para quê? Com o objetivo de salvar alguns. Eu fui para o meio dos lobos para tirar as ovelhas de lá. Porque tem lobo e ovelha. Então tem que ser alguns. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Tudo faço por causa do Evangelho. O Evangelho que é pecado, o Evangelho. Então tudo que você puder fazer para honrar o Evangelho, aí você deve fazer. O que for contra o Evangelho, se o objetivo é honrar o Evangelho, é proclamar o Evangelho, então você não pode fazer nada que seja contra o Evangelho, mas fazer tudo que seja a favor do Evangelho. É muito claro. O que Paulo fazia, agindo com prudência, era aplicar o método, a estratégia adequada a cada situação distinta, de acordo com o que era exigido no momento, sem se desviar do Evangelho. Quando estava de uma maneira, Paulo agia de uma forma, quando estava na outra, de outra. Não estava sendo nada de errado, não. Ele estava sendo o quê? Sagaz como a serpente. Mas ele preservava a pureza, a integridade, a mensagem central do Evangelho. Por exemplo, numa ocasião, como nós vemos registrada em Atos, ele agiu de uma maneira. Atos 17, 21, 31 diz assim: então Paulo, levantando-se no meio do aerópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Olha a sagacidade do cara, pai. O cara disse: rapaz, tu adora o Deus desconhecido, tu não pode ser contra mim não. Esse Deus desconhecido que tu adora aí é o que eu prego para vocês. Olha aí. Porque ele podia chegar e dizer: não, que Deus desconhecido o quê, rapaz? Meu Deus é muito conhecido. Meu Deus é... Não, eu sei que vocês são religiosos, é tanto que vocês adoram Deus. Pois esse Deus aí que vocês adoram, é o que eu vos prego, é o que eu vos anuncio. Isso é ser sagaz. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe,
sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Olha aí, ó. Aí começou. Ou seja, não habita em nada que foi o homem fez, nem aquelas casinhas, nem aquelas barraquinhas, não habita não. Porque ele fez todas as coisas. Nem é servido por mãos humanas, ou seja, ele não está lá e eu preciso levar um copo d'água para ele não. Eu não sei que Deus é esse, rapaz. Poderoso, um bocado de santo poderoso, tem que botar água para ele beber. Ou ele não pode pegar água, é preguiçoso. Não sei qual é o pior. Porque eu tenho que levar água. Não é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Aí discorreu sobre Deus. Aí tome Bíblia. Aí tome Deus. Isso num aerópago, meu irmão. No local onde estavam lá todos os filósofos, lá os perigosos, os conhecidos, os que tinham a letra. Em outra ocasião, como a circunstância exigia, ele usou outra estratégia, mas sempre com sabedoria, honestidade e verdade. Ele diz assim, em Atos 13:16, depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes, irmão, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Paulo, levantando-se e fazendo com a mão um sinal de silêncio, disse, varões israelitas e vós outros que também temeis a Deus. Olha, foi logo dizendo que todo mundo temia a Deus. Ouvi, o Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante sua peregrinação na terra do Egito, de onde os tirou com um braço poderoso e suportou-lhe os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto, e havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes essa terra por herança. Vencido cerca de 450 anos, depois disso lhe deu juízes até o profeta Samuel. Aí ele veio discorrendo tudo. Lá no final ele diz, tomais, pois, irmãos, conhecimento, que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste, e por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudesse ser justificado pela lei de Moisés. Aí ele derrubou tudo, cara. O cara falando loucura, se ele chegasse direto e batesse, mas ele primeiro discorreu. Aí precisa ter o quê? Conhecimento da palavra. Agora o cara quer ir no queixo, por isso que ele não pode comigo. Tem ódio de mim, mas não me questiona. Por quê? Porque eu não falo nada que vem de mim. É tome-lhe palavra, tome-lhe palavra, tome-lhe palavra. Não, é Bíblia, meu amigo velho. É Bíblia. Não adianta, pode ser o que for. Pode ser doutor em divindade, pode ser o que for. Eu não tenho medo, porque eu tenho um mestre, o meu Senhor Jesus, e tem a palavra que ele me deixou. Eu chego, Senhor, e digo, Deus, me fale aqui, Senhor. Se meditares na minha palavra, tereis mais sabedoria do que todos os mestres. É isso que o Senhor diz. É isso que eu disse. Por que eu não creio? Aí eu creio. Aí o cara quer me convencer? Quer me convencer de coisas que não estão na Bíblia? Não, meu amigo, não quero nem saber seus títulos. Se for contrário ao Evangelho, eu não aceito. Aí eu vou e discorro com a maioria deles, que tem muito mais título que eu. Fico calados. Ficam calados. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos, desvaneceis, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis se alguém vou-la contar. Esse usar de astúcia e sagacidade, da maneira benigna, implica em ser como Paulo, habilidoso e até mesmo engenhoso, aplicando sua inteligência e capacidade da maneira correta e para o bem. Eu vou falar só mais essa aqui, que eu também achei demais. Está em Atos 23:5. Respondeu Paulo, não sabia, irmãos, que ele assume sacerdote, porque está escrito, não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou. Ó, veja bem, ele estava lá no meio de dois inimigos, certo? Fariseu e saduceu.
Aí ele começou, né? Varões, irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. Verdade. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. Dita estas palavras, levantou-se grande dissensão entre fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu, porque os saduceus declaram não haver ressurreição. Olha, eles estavam unidos lá, mas Paulo sabia de uma divergência entre eles dois, que era a ressurreição. Ele, puf, se eu estou sendo julgado porque eu creio na ressurreição. Aí a confusão começou entre ele lá. Que é isso aí? Sagacidade da serpente. No meio dos inimigos, botou os inimigos para brigar. Mentiu? Não. Usou a palavra. Não foi desonesto, mas foi astuto, foi sagaz, foi habilidoso, foi inteligente. Usando de inteligência, sagacidade, astúcia. Entretanto, sem dolo. Usando tudo isso, mas importante, tem que ser sem dolo. Ou seja, com honestidade. Atos 24, 16. Por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Então eu tenho que ter minha consciência pura diante de Deus e dos homens. Por que eu não abro? Porque Deus tem me dado essa graça até hoje. Até eu estar aqui, amanhã Ele há de me sustentar. Mas hoje eu tenho minha consciência tranquila diante de Deus e dos homens, rapaz. Então eu não abro, meu amigo. Não abro. Quem quiser ser contra, seja contra. Está sendo contra o Evangelho, não é contra mim, não. E como um verdadeiro apóstolo e discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo, Paulo também ensina e exorta a todos os cristãos que evitem toda forma de mal. Esse homem que usou de astúcia, usou de artimanhas benignas, não tinha claramente a intenção de mentir e nem fez nada errado, não. Porque ele diz em 1 Tessalonicenses 5, 22, 23, abstende-vos de toda forma de mal. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo sabia disso, então ele não podia usar nada, absolutamente nada, que denegrisse o Evangelho, que dissesse, você mentiu, Paulo, você usou de artimanha maligna. Não. Ele usava de inteligência e sagacidade, como Jesus mandava, mas dentro do Evangelho. E num verdadeiro checklist, vamos dizer assim, Deus usando Paulo, deixa tudo o que o verdadeiro cristão deve praticar na sua vida, tendo para isso que usar, como Jesus recomenda, de muita prudência, inteligência, capacidade e sagacidade. Isso aqui para mim foi um checklist. Ele fala de várias formas, mas aqui ele deu uma sequência bem linda. 1 Tessalonicenses 5, a partir do versículo 11. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Ou seja, nós devemos nos consolar nessas lutas. Tem um que está sofrendo porque o Satanás tragou um ente querido. Vamos junto ou ficamos com Deus? Pai, vamos sofrer, mas vamos ficar com Deus. Porque a nossa luta e o nosso sofrimento vai ter um fim. E a alegria deles vai se acabar. Também vai ter um fim. Na eternidade, a alegria deles transforma-se em eterna tristeza e a nossa tristeza em eterna alegria. Então nós não podemos trocar o que é eterno pelo que é passageiro. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no temor e vos admoestem. Está dizendo, olha para a liderança, olha para o pastor, acate o que ele diz. Ele te admoesta, amém. Tu precisa de admoestação, tu precisa de disciplina. E que os tenhais com amor, em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Você tem raiva, às vezes você tem ódio, é o diabo. Porque Deus manda amar. Deus manda dizer, obrigado por esse homem que me confronta, Senhor.
Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outro em mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, a sua tristeza vai acabar, a sua alegria vai ser eterna. Orai sem cessar, em todo canto, no carro onde você andar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Você foi chamado, nem um fio de cabelo cai na sua cabeça sem que Deus permita. Então dê graças a Deus, Ele está cuidando de você. Ele está te protegendo, te revestindo. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias. Não elimine o Espírito, seja sagaz como a serpente, mas seja inocente, puro como o Espírito. Não despreze as profecias. Profecia nesse caso aqui é a palavra de Deus, não é a profetada não. Não despreze a palavra de Deus, não despreze a Bíblia, não despreze as profecias. Não é por acaso que Deus deixa mais exemplo de pessoas que souberam aplicar bem a astúcia com a inocência para alcançar um bom propósito. É o caso do rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, em contraste com o invejoso rei Saul, que incansavelmente persegue Davi, não alcança o seu objetivo, mas causa a própria morte. Foi o que eu disse aqui? Será que Davi não teve momento de vontade de matar? Teve, mas não fez. Foi o que aconteceu? Deus matou. Não vou matar ninguém, não vou bater em ninguém. Satanás perdeu. Eu tenho uma justiça. Agora o meu Deus vai fazer por mim. Eu não tenho dúvida. Vocês conhecem bem a história, mas em casa releiam 1 Samuel, capítulo 24 e 26. Revejam a astúcia do mal, sendo derrotada pela astúcia do bem. Leiam isso. Outro exemplo, vemos em Mordecai, um judeu simples, humilde, sem exército, com a sua astúcia bondosa, venceu o poderoso Amã, com sua poderosa e maligna astúcia. A própria Esté, depois de alertada por Mordecai, também de maneira corajosa, foi bastante astuciosa para se apresentar ao rei, sabendo que corria risco de vida. Esté 4, 15, 16. Então disse Esté que respondesse a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais, não bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, perecei. Se morrer, morrerei. Mas ela foi. Teve astúcia, teve coragem, porque ela sabia que o Senhor era com ela. Outro exemplo maravilhoso desse ensino que Jesus nos relembrou no Novo Testamento é também o de outra mulher, Abigail, a sensata e prudente esposa do insensato Nabal. Diz assim, 1 Samuel 25, 3. Nabal era o nome deste homem e Abigail o de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Caleb. Você conhece a história? O cara chegou lá, Davi protegia ele, fez tudo, pediu ajuda, mandou alguma coisa lá, ele destratou o servo. Era um absurdo a mulher fazer o que Abigail fez com Nabal. Nas leis daquela época, mas na lei de Deus, ela estava certa. Então ela agiu com astúcia. Ela deixou o marido. Essa mulher vivia se submetendo a ele. Presta atenção. Aquele homem, por que ela não deixou ele antes? Porque achava que devia ficar com ele. Mas no dia que ele foi contra Deus, aí ela largou. Aí ela passou para Davi. Por quê? Porque ela sabia, e você vai ler, a história diz claramente que Davi era enviado por Deus, que Deus estava com Davi. Aí ela disse: opa, agora não, Nabal velho. Agora eu vou deixar de ser fiel a você. E foi lá e se entregou ao Senhor através de Davi. Como os outros, Abigail usou de sagacidade, de astúcia,
com muita prudência. Foi contra o próprio marido, mas a causa era de Deus. Ela não usou destes atributos para o mal. Pelo contrário, para evitar o grande mal. 1 Samuel 25, 33, só esse aqui, olha. Bendita seja, olha aqui, o que o homem de Deus falou. Olha o que o homem de Deus falou. Bendita seja a tua prudência, e bendita seja tu mesmo. Sede prudente como a serpente. A Abigail foi prudente como a serpente. Ia morrer ela, ia morrer todo mundo. Ela foi lá e agiu conforme Deus mandou. Ela foi astuta, ela foi inteligente. Rapaz, Deus está com esse cara. Então, e meu marido que eu devo honrar, não é maior do que Deus. Então, deixo ele. Aí, o que Davi diz? Bendita seja a tua prudência e bendita seja tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue e de que por minha própria mão me vingasse. Olha aí, rapaz. A mim pertence a vingança. A mulher evitou que Davi cometesse um pecado sério, porque estava se vingando, e Deus disse que a vingança pertence a ele. Me diga uma coisa, esse Davi nem é mesmo aquele que não se vingava de Saul, não? E por que ele não usou da mesma maneira com Nabal? Foi se vingar, sabe por quê? Porque Davi é homem. Davi é homem, ele foi tentado. Ele não se vingou e não quis se vingar de Saul. Mas de Nabal ele disse, vai matar, não fica um homem naquela casa, vou matar tudinho. Aí Deus usou da mulher, que teve que ter sagacidade, inteligência, e interveio e evitou um grande desastre. Ele diz, hoje, por isso, bendita seja a tua prudência, bendita seja tu mesmo, mulher. Olha aqui, tu me tolheste, ou seja, tu me evitou. Tu não permitiu de derramar sangue e de que por minha própria mão me vingasse, quando eu tenho a mão do meu Senhor. O Espírito de Deus, hoje, nas minhas orações, nesses dias, me tocou e não permitiu que com minha própria mão me vingasse. O fim dos meus inimigos, o fim desses demônios que se levantam contra a igreja e querem tocar nos nossos filhos, é o fim de Saul, é o fim de Nabal, dado pelo meu Deus, a justiça de Sequenu e Yahvé que não falha. É ele que vai fazer, não sou eu não. E ele faz no dia que ele quiser, agora que ele vai fazer, vai. Eu não tenho dúvida não. Porque tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de que te fizesse mal, se tu não te apressaras e não me vieras ao encontro, não teria ficado a Nabal até o amanhecer, nenhum sequer do sexo masculino. Matava todos os homens. E Deus usou aquela mulher e mandou ela ser sagaz, prudente como a serpente, mas foi lá, simples como a pomba, usada pelo Espírito Santo de Deus. Quando nós fazemos o que honra a Deus, o que honra o Evangelho, nós somos usados pelo Espírito Santo de Deus, meu irmão. Então, em nome de Jesus, não aceite mais a astúcia maligna da serpente no seu coração, mas a astúcia benigna do Espírito no seu coração. Mas não seja besta, não seja bobalhão, não seja vítima do teu coração não presta, teu coração é caridoso, a caridade encobre a verdade, a caridade anula a verdade. Seja sagaz, seja astuto, coloque diante de Deus, use tudo aquilo que Deus nos ensinou aqui, ore. Você conhece a vida, o que você quer se envolvendo, tendo dúvida de quê, pelo amor de Deus? Eu recebi essa palavra, eu falo desse jeito porque eu não quero ser cobrado. Senhor, se falharem, meu Deus, não deixa a igreja pagar o preço, Senhor. Infelizmente vai pagar quem não recebeu, quem falhou sozinho, mas eu não aceito. O mais que eu posso fazer é pregar e avisar, Pai. Se vai algum ainda que faz diferente, pois que pague só. Mas não pague eu, nem a igreja, nem as famílias da igreja. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Encerrando, no versículo seguinte, que não é objeto da pregação,
Jesus manda cautelar-se dos homens. Muitos acham que não há uma conexão desses versículos 16 e 17. Quando eu fui estudar sobre ele, alguns autores dizem que não há conexão. Eu acho que não. Há totalmente essa conexão desse versículo 16 com o 17 seguinte. E no momento apropriado, nós estaremos com a graça de Deus e a iluminação do Espírito Santo, a exegese perfeita dessa exortação, acautelai-vos dos homens. Que essa graça maravilhosa e irresistível nos dê a perseverança dos santos, para que aceitamos o ide, mas com sabedoria, sendo prudentes como as serpentes e simples como as pombas, em nome de Jesus. Amém.